no Parque Urbano Sara Moreira, anteriormente nomeado Parque da Rabada, um dos locais de excelência de Santo Tirso, próximo do Rio Ave, que falaremos já daqui a pouco, mas começo por perguntar o que muitas pessoas gostariam de perguntar. Por que mudou de nome este parque em 2017? Já lá vamos. Eu gostava de fazer um pequeno comentário antes de responder à pergunta, que é enquadrado de novo, digamos assim, este grupo de entrevistas. No dia 12 de dezembro passado, fez 40 anos que houve eleições autárquicas e o Partido Socialista ganhou as eleições. E estas entrevistas, este programa, não tem outra intenção, julgo eu, que mostrar alguma história, mostrar como é que o Conselho evoluiu, até para a informação dos mais novos e para que nós possamos saber e estar integrados com a nossa terra, com a sua história, e esta será, porventura, uma pequenina gota nesse oceano da longa história que é a história municipal desde tempos muito recuados. Vamos lá à questão que me coloca, porque é que... Porque há muita polémica, muitas pessoas dizem é Rabada, não é Sara Moreira. Comecemos por aí. Portanto, curiosamente, o Santo Tirso tinha 2 parques, ainda tem um, com nomes que não são muito bem sonantes. É o Parque do Matadouro e era este o Parque da Rabada. O Parque da Rabada foi desenvolvido ao longo de muitos anos. Lembro aqui o Sr. Vereador António Carvalho, que foi comprando leira após leira, leira após leira, negociando durante vários anos, até termos aqui um conjunto, uma superfície de terreno que tem sensivelmente, tinha e tem 13, 14 hectares, não sei exatamente ao certo, mas é de facto uma área muito grande e que era parcelada com pequenas leiras e que foi necessário dialogar e comprar a muitos proprietários. Depois disso, obviamente, desenvolveu um projeto, foi no período 99-2013, na presidência do engenheiro Castro Fernandes, que foi desenvolvido o projeto final e executada a obra, e hoje temos aqui um parque que é, com as esculturas que entretanto foram aqui colocadas, e com a parte esportiva, a parte de lazer, enfim, temos aqui um parque que é exemplar, um parque urbano exemplar. Podemos dizer que é dos principais do Conselho. Do Conselho e até aqui da região Norte, portanto na região Norte é um dos parques emblemáticos da região Norte, do seu ponto de vista até paisagístico e ambiental. Porque é que mudámos o nome? O nome era muito esquisito, Rabada. E, portanto, como a Sara Moreira foi campeã europeia de atletismo, não me lembro bem, mas penso que em 2012, se não estou em erro, por aí, ou 2013, não sei exatamente ao certo, e porque havia muitas crianças e muitas associações que treinavam na rua, nós quisemos homenagear, por um lado, o atletismo, e as práticas desportivas alternativas ao futebol, que era e ainda é dominante, e essa foi uma das razões, e por outro lado homenagear de facto o atletismo na pessoa da Sara Moreira, que curiosamente hoje é vereadora do desporto na Câmara Municipal, não podia ser, calhar melhor, digamos assim, essa sintonia, e resolvemos, numa deliberação municipal, mudar o nome de Parque da Rabada para Parque Sara Moreira. Ainda hoje há muitas pessoas que se referem a este parque como Parque da Rabada. A verdade é que, oficialmente, e de acordo com a toponímia do nosso município, chama-se Parque Sara Moreira. Também falou da questão da Sara Moreira ser neste momento vereadora. Ela também já tinha sido mandatária da Juventude da candidatura do PS em 2009, com o Castro Fernandes na altura. Posteriormente consigo, também continuou a ter lugares de destaque. O ela ser vereadora agora, já era algo pensado desde há muito tempo ou não? Não, sabe que estas coisas de fazer listas para os órgãos autárquicos, seja a Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, normalmente é decidido 1 ano, 2 anos antes das eleições, ou às vezes até em cima da hora, não é? Em muitos municípios e em muitas juntas de freguesia, as listas são feitas em cima da hora, de acordo com os prazos legais que é necessário fazer isso. Ao que julgo saber, está a desempenhar um bom papel. Ela é uma figura, pelo facto de ter sido campeã europeia, por ter sido uma figura do atletismo nacional, penso até que é embaixadora do desporto, ou foi até a nível nacional. É uma figura do nosso município e nós devemos
digamos, homenagear e relembrar as pessoas do nosso município que por qualquer motivo tiveram um destaque político, um destaque desportivo, um destaque empresarial, um destaque cultural. Portanto, temos-lo feito ao longo dos anos. Há essa prática em vários municípios do nosso país e no caso de Santo Tirso essa prática também existiu e existe. Convém que, obviamente, esta prática seja uma prática consciente, uma prática, diria, consensual e sensata, para não corrermos o risco de homenagearmos 75 mil pessoas do município de Santo Tirso. Exatamente, como, obviamente, estar a mudar o nome das ruas todas e dos parques todos. Pois, esse não é o objetivo e o objetivo é, de facto, relembrar. Faz parte, diria até que uma sociedade que não homenageia, não relembra, não faz com que aqueles que, de uma maneira ou de outra, se destacaram no município, ou numa freguesia, ou no país, obviamente que é uma sociedade menos ativa, menos civicamente ativa e, portanto, eu acho que essa é uma prática salutar em vida democrática no nosso país. Temos então aqui a vista para o Rio Ave, que passou de irrecuperável a um exemplo de mudança, onde existem agora apenas alguns pontos negros. Até aos anos 80 o rio chegava aqui num estado lastimável. Para o recuperar teve de ser um trabalho conjunto com outros municípios em que Santo Tirso também participou. Isso é uma história muito antiga, eu vou tentar resumir, e é uma história até complexa, portanto não caberá provavelmente numa entrevista deste género. Mas o Rio Ave, de facto, na década de 80, e é possível consultar, por exemplo, vídeos antigos da década de 80, na SIC e da SIC não, na década de 80 não havia SIC, mas na RTP, sobretudo na RTP Arquivo, há vários vídeos a relatar a poluição dramática do Rio Ave. Chegou a ser um dos rios mais poluídos da Europa e levou a que o município de Santo Tirso, Guimarães, Famalicão e Faf, no âmbito da AMAV, da Associação do Município de Val do Ave, desenvolvessem um projeto, na altura considerado megalómano, mas que hoje toda a gente reconhece que foi um projeto de futuro, um projeto de longo alcance que ainda hoje está a dar os seus frutos. E qual foi esse processo? Primeiramente foi formada, na 84, 85, por aí, do século passado, foi formada a Comissão de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Ave. Foi o embrião da AMAV. Participou nesta Comissão de Gestão Integrada a doutora Elisa Ferreira, que hoje é Comissária Europeia ao nível da União Europeia, e desenvolveu um trabalho espetacular ao nível da CGIB, era assim que nós lhe chamávamos, para abreviar, digamos assim, a palavra. E depois dessa CGIBA, digamos assim, Comissão de Gestão Integrada, foi feita uma candidatura a fundos comunitários, já no âmbito da AMAV. Estamos a falar de qualquer coisa como, a preços de hoje, mais de 150 milhões de euros. Portanto, era uma candidatura, mesmo a nível europeu, uma candidatura forte, e passava pela construção de centenas de quilómetros de condutas que estão hoje ao longo do rio e dos seus afluentes, e que foi o embrião da rede de água e da rede de esgotos do Val do Ave, Santo Tirso, Guimarães, Famalicão e Faf, e que perfazem uma população, e Trofa incluída, obviamente, na altura integrada no Conselho de Santo Tirso, e Vizela também integrada no Conselho de Guimarães, que totalizavam uma população sensivelmente de cerca de 500 mil habitantes. Portanto, estamos a falar de um território pequeno, de uma elevada concentração populacional, como concentração industrial e uma poluição que as pessoas que hoje se recordam disso acharão com certeza, como eu e como muita gente, que era insuportável para a vida das populações. Ninguém se podia aproximar do rio, ninguém podia tomar banho porque o rio causava problemas na pele e, portanto, isso está tudo ultrapassado. Hoje há pequenos focos de poluição, essencialmente por falta de fiscalização, porque o sistema está montado com 3 estações de esgotos, ou 4 agora, 2 em Guimarães, uma em Santo Tirso e outra em Famalicão, portanto a estação de tratamento de águas residuais, voltando ao nome da Rabada, porque a estação continua a chamar-se Estação da Rabada, e a estação de Fradelos. Estas estações são mega estações e são as únicas aqui na região norte, tirando uma no Porto, que têm tratamento
terciário. O que é que isso significa? Significa que tem tratamento bacteriológico e químico e, portanto, os efluentes que depois de tratados são lançados no rio estão em condições bacteriológicas e químicas de serem lançados no rio. As outras estações que por aí há, tratamento de esgotos, têm tratamento primário e secundário e, portanto, não têm o grau de qualidade e o grau de exigência que têm estas estações do AVE. Isso é muito importante porque, para distinguir a qualidade da água do rio Ave da qualidade de outros rios que não têm estações com tratamento terciário. Até Na altura, aqui o rio antigamente nem sequer tinha peixe, agora nós conseguimos ver peixe. a vida recuou, ainda há bocadinho, estávamos aqui no programa, passou aqui um bando de patos que passou aqui, que sobrevoou aqui a zona, já tem vida biológica, fauna, portanto, flora, É que, tem vindo a recuperar. Podemos olhar para o rio, ele até parece ainda estar poluído, mas... Certo, mas não está. Tem o leito porventura mais escuro por causa da deposição de detritos e, portanto, quando se olha para a água ela parece mais escura, mas de facto está em condições, de acordo com os caracteres, ou melhor, com as características da água de um determinado rio e de acordo com os parâmetros que a União Europeia considera como uma linha d'água despoluída, o rio Ave obedece a essas características da União Europeia e portuguesas da qualidade da água numa linha d'água, como é, neste caso, o rio Ave e o rio Vizela. Isto implicou, obviamente, um trabalho também de educação ambiental, um trabalho por exemplo, de recolha estava dentro do âmbito deste processo de recolha de medicamentos fora de prazo, de recolha de pesticidas nos agricultores, de ações de sensibilização pelas escolas e em todo o território. Foi um amplo programa de infraestrutura no rio e das estações de tratamento de esgotos, um programa de educação ambiental geral e um programa complementado também com a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e com o seu tratamento, e que podemos falar disso noutra altura. E que hoje, nos nossos dias, toda a gente acha normal e tem de ser assim, mas na década de 80 não havia nada disto e, portanto, foi necessário começar tudo do zero e implementar sistemas que a nível europeu não desmerecem relativamente aos seus semelhantes. Vamos falar agora de outro tema que também normalmente levanta muita polémica, que são as concessões. A concessão da água e do saneamento é algo que é sempre falado por toda a gente. Há pessoas a favor, há pessoas contra. Tínhamos uma das águas mais caras do país. Há 2 anos atrás a Câmara Municipal disse que ia rescindir o contrato. Alguns meses mais à frente voltou atrás com a decisão, mas se calhar era preciso explicar às pessoas porque é que temos estas concessões. Nos anos 80 não havia rede de água e de saneamento em quase lado nenhum e a Câmara Municipal não tinha orçamento para fazer as obras. Foi preciso tomar decisões. Bem, isso também é uma história complexa. A cidade de Santo Tirso tinha abastecimento de água e, portanto, e algumas zonas limítrofes, portanto, também tinham abastecimento de água. Nós estamos aqui muito próximo da estação de tratamento de águas de Santo Tirso, que funcionava aqui a 200 metros, onde estamos neste momento no Parque Sara Moreira. Esse sistema foi abandonado e foi desenvolvido um sistema novo, porque foi a AMAV que criou o sistema de águas em alta, que hoje funciona em Barcelos, em Areias de Vilar. Foi criada a Águas do Ave, mas primeiro foi criada a Águas do Cávado, e é a partir desses sistemas de grande porte que são pensadas as concessões. Na altura, estamos num período entre 85 e 95, um período de muita dificuldade económica do município de Santo Tirso, e não havia dinheiro para acorrer a tudo e as necessidades eram imensas. Houve que tomar decisões, de facto, houve que definir prioridades e a Câmara decidiu, num determinado momento, pôr a concurso público a concessão e gestão do sistema de abastecimento público de água. A água vinha em alta e média de Areias de Vilar para Santo Tirso e era preciso fazer a distribuição e as infraestruturas da distribuição. Foi nessa altura que foi feita a concessão e a concessão foi feita num momento determinado, pensando no seguinte: vamos concessionar a água durante 20 anos e quando a situação que esperamos melhor, abandonamos a concessão e voltamos à municipalização. O mundo é como é e, portanto, a gente não faz tudo perfeito e não faz tudo certo. Portanto,
também comete erros e também ou por omissão ou por ação. A verdade é que eu penso hoje que está na altura de voltar à municipalização da água, mas não sei se isso é possível, do seu ponto de vista económico, não sei se isso é viável. Neste momento, se calhar, também não. Voltamos a prolongar o contrato por mais 15 anos. Mais por 15 anos? Então, olha, nem sabia disso, portanto, provavelmente torna-se de modo inviável. Mas a verdade é que a qualidade da água de Santo Tirso é das melhores águas do país, está nas 10 melhores águas que se servem no país, dos 10 municípios que têm água melhor no país. Admito e admiti no passado que foi necessário subsidiar a água, não sei em que período, mas em 14, 15 ou 16, não me lembro bem já em que altura é que isso foi feito. A questão de fundo é esta: a concessão da água e a concessão dos esgotos não é uma questão, digamos assim, de vida ou de morte relativamente ao assunto, passa a expressão, não é? A questão é saber se os consumidores pagam mais ou pagam menos por um serviço essencial e público. Essa é que é a questão de fundo. E isso pode haver outras soluções, mantendo o sistema e a situação como está, pode haver outras soluções que permitam ao consumidor final, quer em termos de água, de esgotos ou de resíduos, de pagar uma fatura menor. Não é? A questão dos acessos a Santo Tirso é algo que era problemático nos anos 80. Foi resolvido com a construção da variante a Santo Tirso e de uma nova ponte. Atualmente temos de novo um problema com o aumento do tráfego. Para minimizar estes problemas estão a ser construídas agora novas rotundas em Fontiscos e na Ermida. Foi anunciada mais uma vez a variante que ligará Santo Tirso à Água Longa. Este é um problema sério em Santo Tirso. Bem, a mobilidade e a gestão do território e as infraestruturas, digamos assim, que sejam todo tipo de infraestruturas, ainda há bocadinho falávamos de infraestruturas de água, de esgotos, de eletricidade, de gás, enfim, de rede rodoviária, ferroviária, enfim, há um conjunto de infraestruturas que são essenciais à vivência de uma comunidade, seja ela municipal, seja ela de caráter regional ou até metropolitana. Nos anos 80 as dificuldades eram aquelas que acaba de referir e nós procurámos resolver, adaptar, digamos assim, a situação à realidade, àquele momento. Entretanto, o mundo mudou, portanto, criaram-se outras empresas, criaram todas as expectativas, as pessoas ocuparam mais este espaço ou ocuparam mais aquele espaço e, portanto, esta é uma questão dinâmica por parte das autoridades públicas, sejam elas centrais ou locais, de ir adaptando, neste caso, a rede rodoviária às situações concretas e, de facto, construídas um conjunto de infraestruturas, como as variantes à cidade, a A104 e a A204, ou a A105, a 104 e a 105, criada uma nova ponte, criada uma linha de caminho de ferro nova, com comboios novos, estação nova, enfim, melhorando francamente a rede municipal, portanto, dentro do município e para fora do município, com os municípios vizinhos, agora há novos desafios e, portanto, essa variante... também, se calhar, é falarmos do tempo que os projetos levam, porque esta variante já foi falada há tanto tempo, volta a ser anunciada e nunca mais temos variante. Pronto, esta variante já está prevista no Plano Diretor Municipal, que é da década de 90, portanto, ou seja, é uma variante cujo corredor está mantido no Plano Diretor Municipal, com grande prejuízo para os proprietários que têm essas zonas cativas nesse corredor em termos de Plano Diretor Municipal. Durante até agora, a sua premência não era tão grande. Porquê? Porque hoje o trânsito na 105 e na 104 é muito, então, como é na 14, na Nacional 14 que passa na Trofa, porque as portagens são caras, há muito trânsito pesado que deveria andar nas autoestradas e muito trânsito ligeiro que devia andar nas autoestradas, mas não anda na 14, na 105, na 104 e na 204, que liga Santo Tirso a Famalicão, e por isso, das duas uma, ou põem as portagens nas autoestradas mais baratas ou sem pagamento para diminuir o tráfego nesta rede capilar
ou nesta rede secundária, como é a 14, a 105, a 104 ou a 204, ou então é necessário criar novas variantes. É nesse contexto que provavelmente surge a premência de fazer a variante de Água Longa à Ermida e da Ermida à A3, e a necessidade de melhorar também a rede rodoviária alternativa entre Santo Tirso e Vila das Aves. Portanto, já esteve prevista uma variante chamada uma variante A204-5, que passava aqui exatamente muito próximo da estação da Rabada e que ligava na Vila das Aves, já em Famalicão, também na zona de Ribadave, fronteira de Ribadave. Era uma variante. Está prevista também, se procurar nos documentos da Câmara, onde encontrar lá uma variante possível entre Santo Tirso, para quê? Para desafogar a Vila das Aves e para, portanto, no fundo era uma paralela também à 105 entre Santo Tirso e Vila das Aves, e tirar o trânsito da Vila das Aves. Bem, são problemas que vão surgindo, ainda bem que há a tentativa de adaptação às novas necessidades, e se isso for conseguido, obviamente que o Conselho fica a ganhar, e não é só o Conselho, é o Conselho e a região aqui onde nos encontramos, fica a ganhar porque é mais uma alternativa ao trânsito normal e ao trânsito pesado que voltou a circular nestas estradas. Outro assunto do passado, mas mais recente e que até está atual, é o famoso relatório das finanças que indica irregularidades. A oposição pediu, há meio ano atrás, a demissão do atual presidente e este respondeu dizendo que isso é algo do anterior executivo. O relatório é de 2013 a 2018, a Câmara Municipal era governada pelo Partido Socialista, tendo o Dr. Couto como presidente. A única diferença é a sua saída. De resto, está praticamente tudo igual. O executivo é o mesmo. Certamente que tem conhecimento desse relatório. Então a culpa é única e exclusivamente sua? Bem, vamos lá ver. Vamos por partes. Primeiro, as inspeções aos organismos do Estado, as auditorias, seja por parte do Tribunal de Contas, seja por parte da Inspeção-Geral de Finanças e até antigamente por parte da IGAT, que entretanto foi extinta e integrada, penso que da IGF, são normais. Portanto, porquê? Porque o Estado tem necessidade de fazer estas auditorias e estas inspeções para corrigir eventuais omissões, erros, e portanto estas inspeções têm essencialmente um caráter inspectivo, ou seja, ver como está para corrigir e para melhorar. Não propriamente para tentar detectar alguma anomalia ou algum processo. Não é esse o objetivo. O objetivo é procurar reformar, digamos assim, e procurar instruir as organizações para que elas corrijam eventuais omissões ou erros de legalidade ou irregularidade, seja, enfim, o grau em que se encontrarem. Eu, na minha vida pública, já passei por mais de 10 inspeções, portanto... Também em 24 anos. Passei por muitas inspeções. E em algumas delas, portanto, foram detectados alguns erros no passado, que depois foram corrigidos, e, portanto, isso é normal, digamos assim, na administração pública. O anormal é considerar-se que uma inspeção determinada tem um fim determinado. E nesta inspeção, que foi uma inspeção entre 2013 e 2018, 2019, não sei se ainda apanhou alguma coisa em 2019, mas a verdade é que é uma inspeção à organização Câmara. É às deliberações da Câmara, aos serviços municipais, à sua estrutura, a toda a estrutura organizativa da Câmara foi passada a pente fino inspecionando 6 anos de gestão, desde que eu cheguei à Câmara em 2013 até 2018, final de 2018 ou princípio de 2019. Sinceramente, eu penso que foi incluído também em 2019, mas não tenho certeza. Não tenho certeza porquê, já vou explicar porquê. É que desse relatório, obviamente que o responsável político desse tempo fui eu. Mas nas inspeções, portanto, obviamente, a inspeção não tem que avaliar, não tem que fazer juízos de valor político sobre a gestão do município. O município tem autonomia administrativa e financeira e tem autonomia política relativamente às suas decisões, desde que respeita a lei, obviamente. Portanto, há aqui uma diferença que é preciso ter em conta, que é as inspeções apreciam a legalidade e irregularidade dos atos praticados pela Câmara no seu conjunto, mas não fazem juízos de valor sobre a gestão
e sobre o mérito ou demérito da gestão municipal. Essa é uma questão muito importante. Quanto ao relatório em si, o relatório em si detectou duas irregularidades da minha responsabilidade direta. Duas irregularidades da minha responsabilidade direta e num processo só. Portanto, duas irregularidades num processo. O resto de toda a inspeção diz respeito à avaliação, às chefias de divisão, às chefias de serviços, aos funcionários, enfim, uma panóplia muito grande de pessoas e Ou seja, e só para que fique claro, pessoas que ainda lá estão. Pessoas que não lá estão, exatamente, e que, portanto, provavelmente foram inquiridas e e responderam aos questionários e ao contraditório, porque a inspeção faz um relatório preliminar, a Câmara contesta da sua globalidade e depois é feito um relatório final. Esse relatório final deve ser dado conhecimento à Assembleia Municipal portanto, no fundo acaba por ser um relatório público, e daí depois há ilações políticas, há ilações administrativas, há ilações de toda a natureza que provavelmente estão a decorrer, mas que, volto a insistir, da minha responsabilidade direta. Eu tenho lá, na inspeção, duas irregularidades. Fui inquirido pela inspeção e fiz o contraditório, contrariando, dando a minha opinião, dizendo que a inspeção não tinha razão. Trata-se de uns trabalhos a mais numa obra, portanto, no meu entendimento e no entendimento dos advogados, a inspeção não tem razão. A verdade é que depois desse contraditório não tive mais conhecimento, qualquer andamento sobre o processo. Mas, sob o ponto de vista... E que nada tem a ver com o outro processo em que está envolvido. Não tem nada a ver. Aliás, depois podemos falar sobre isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver na circunstância adjuvante, ou diria, naquilo que se pode considerar como antecedentes. Nesse ano de 2018 veio a inspeção, que veio inspecionar 6 anos da minha gestão. Entretanto, há outros processos laterais, há o processo DENIS, que entretanto também veio em 2018. Portanto, há aqui um ambiente já propício para o que vinha a seguir em 2019, acho eu. Que falando também desse processo do DENIS, basicamente o Presidente da Câmara, neste caso, não foi indiciado nesse processo, mas sim o Vice-Presidente. Não. Portanto, esse é um processo que também está em fase de também investigação. Está ligado aos processos de contratação. Sim, está, mas olha, falávamos nos patos, eles aí estão, um bando de patos, são 50 patos seguramente no rio que está despoluído. Voltando ao processo DENIS, o processo DENIS é um processo que também não tem grande sumo, porque se trata de uma contratação normal. Isso aconteceu no último trimestre de 2018, se não estou em erro, por aí, é uma daquelas situações que o professor Marcelo ainda ontem falou na televisão, falando disso. As entidades públicas, sejam presidentes de Câmara, vereadores, presidentes de junta, sejam membros do governo, sejam responsáveis de instituições do Estado, que estão mais expostas, digamos assim, ao escrutínio público, quer da comunicação social, quer das inspeções, têm de estar preparadas para isso e, portanto, há centenas ou milhares de pessoas a serem investigadas neste momento, há centenas de pessoas ou milhares a ser auditadas, ponto. Não são culpadas então, de nada, não foram acusadas de nada. Para resumir, não aceita que a culpa seja toda sua daquele famoso relatório? Não. Portanto, ou seja, voltando à responsabilidade política, obviamente é a minha, que eu é que era Presidente da Câmara. Agora, eu não posso, obviamente, também ser responsabilidade por coisas que ou não tinha conhecimento, ou são dos serviços, ou são, digamos assim, ou foram feitas até por omissão, por ignorância, por desconhecimento. Portanto, ou seja, tudo isso há de ser apurado, mas neste momento, digamos assim, cada passarinho no seu galho, portanto, ou seja, cada um que responda por aquilo que fez, não é?